Às 18h12 do dia 12 de agosto de 1985, o voo Japan Airlines 123 decolou do aeroporto de Haneda, em Tóquio, com destino a Osaka. A bordo estavam 524 pessoas. Era uma segunda-feira. Um feriado no Japão. A maioria dos passageiros estava voltando para casa depois do fim de semana. 12 minutos depois da decolagem, houve uma explosão. O painel traseiro do avião cedeu. O avião perdeu todo o fluido hidráulico. Todos os 4 sistemas de controle hidráulico falharam ao mesmo tempo. O avião ainda estava no ar. Mas ninguém mais conseguia controlá-lo. Por 32 minutos, os pilotos tentaram de tudo. Eles não conseguiam manter altitude. Não conseguiam manter direção. O avião subia e descia, virava involuntariamente, enquanto a tripulação tentava usar apenas a potência dos motores para guiar a aeronave de volta a algum aeroporto. 32 minutos de agonia. 32 minutos registrados no gravador de voz da cabine. 32 minutos que mostram o que acontece quando pilotos experientes enfrentam uma situação para a qual nenhum treinamento no mundo poderia tê-los preparado. O avião bateu contra o Monte Ozutaka a 23h46. 520 pessoas morreram. 4 sobreviveram. Até hoje, é o segundo maior desastre da aviação civil da história, superado apenas por Tenerife. E até hoje, é o pior acidente envolvendo uma única aeronave. Mas o que mais perturba nessa história não é a escala. É o que causou o acidente. Porque o avião já estava condenado 7 anos antes de cair. E ninguém sabia. Para entender o que aconteceu no voo JL-123, você precisa voltar a 1978. Em junho daquele ano, o mesmo avião, um Boeing 747SR registrado como JA819, sofreu um acidente durante o pouso no aeroporto de Osaka. A cauda bateu na pista de forma violenta, amassando a parte inferior da fuselagem traseira. Esse tipo de acidente se chama tail strike. Não é raro. Aviões sofrem tail strikes com alguma frequência. O que importa é o que acontece depois. O avião foi enviado para a Boeing para reparos. Uma equipe de engenheiros da empresa americana foi até o Japão, inspecionou os danos e realizou o trabalho. O painel pressurizado da cauda, chamado de bulkhead traseiro, havia sido danificado e precisava ser substituído. O reparo foi feito. O avião foi devolvido à Japan Airlines certificado como apto a voar. Mas havia um erro naquele reparo. Um erro pequeno, invisível ao olho humano, que nenhuma inspeção de rotina detectou nos anos seguintes. Na hora de recolocar o painel traseiro, os engenheiros da Boeing dividiram uma fileira de rebites em 2 partes, usando 2 placas menores em vez de uma única. O problema é que esse procedimento criou uma área de estresse concentrado. A cada pressurização do avião, cada vez que o avião subia para a altitude de cruzeiro e depois descia, aquele ponto sofria uma deformação microscópica. Ao longo de 7 anos, o avião fez mais de 12.000 voos. Cada voo causava um dano invisível. O metal fadiga. As microtrincas se acumulam. Em 12 de agosto de 1985, durante a subida inicial após a decolagem de Tóquio, o painel traseiro finalmente cedeu. Às 18h24, 12 minutos após a decolagem, os passageiros ouviram uma explosão surda vinda da cauda. A pressão do ar dentro do avião escapou de forma violenta pelo buraco aberto na fuselagem. O estabilizador vertical, a aleta grande que fica no topo da cauda, foi arrancado quase completamente. E com ele, foram rompidos os 4 sistemas de tubulações hidráulicas que controlam todas as superfícies do avião. Sem hidráulica, os pilotos perderam o controle dos flaps, do leme, dos ailerons, de tudo. O comandante Masami Takahama era um piloto veterano com mais de 12.000 horas de voo. O copiloto Yutaka Sasaki e o engenheiro de voo Hiroshi Fukuda eram igualmente experientes.
Eles não entraram em pânico. Começaram a trabalhar metodicamente. Takahama abriu o manual de emergências e procurou o procedimento para a perda total de hidráulica. O protocolo existe, mas foi desenvolvido para perdas parciais. Perda total dos 4 sistemas simultaneamente era considerada uma situação praticamente impossível. A única forma de controlar o avião era variar a potência dos 4 motores. Aumentar os 2 motores da direita fazia o avião virar para a esquerda. Aumentar os 2 da esquerda fazia virar para a direita. Mas o controle era impreciso, lento e instável. O avião voou durante 32 minutos sobre as montanhas da região de Guma, no centro do Japão, oscilando violentamente, subindo e descendo em ciclos incontroláveis chamados de Fugoido Oscillation. Os passageiros sabiam que algo estava gravemente errado. Muitos escreveram bilhetes para suas famílias. Entre os destroços do Monte Ozutaka, os investigadores encontraram algo que nenhum deles esperava. Bilhetes. Escritos às pressas, em pedaços de papel de qualquer lugar que os passageiros conseguiram encontrar. Alguns escritos em envelopes de bordo. Outros no verso de cartões de embarque. Outros em guardanapos de papel. Um executivo chamado Hirotsugu Kawaguchi escreveu para sua esposa e seus 3 filhos. Ele descrevia o que estava acontecendo, que o avião estava girando sem controle, que havia fumaça, que o avião estava descendo e subindo de forma violenta. E terminava pedindo para que a família vivesse feliz. Uma mulher escreveu que estava com medo, mas que pensava nos filhos. Outro passageiro descreveu a cena com quase frieza clínica, detalhando o que podia observar pela janela. Esses bilhetes foram entregues às famílias. Alguns foram tornados públicos com autorização dos familiares. Eles existem até hoje como documentos únicos do que acontece nos minutos finais antes de um desastre aéreo. Às 18h56, o avião bateu contra a face norte do Monte Ozutaka, a 1.565 metros de altitude, a uma velocidade de aproximadamente 700 km por hora. A aeronave explodiu. O incêndio começou imediatamente. 4 pessoas sobreviveram. Keiko Kawakami, uma comissária de bordo com 12 anos de serviço, acordou nos destroços sem saber ao certo o que havia acontecido. Ela estava ferida, mas consciente. Hiroki Yoshizaki, de 12 anos, e sua mãe Yumi, de 35 anos, também sobreviveram. E Mikiko Toba, uma executiva de 26 anos que também estava na parte traseira do avião. Os 4 estavam sentados próximos uns dos outros, na parte traseira da fuselagem. A seção traseira do avião havia se separado do restante no momento do impacto e atingiu o solo de forma levemente diferente das outras partes, absorvendo parte da energia do choque. Mas havia um problema no resgate. O acidente ocorreu em uma montanha remota e densamente florestada. As equipes de emergência chegaram ao local apenas na manhã seguinte, mais de 12 horas após o impacto. Havia um helicóptero das Forças de Autodefesa do Japão no local ainda durante a noite, com uma visão clara dos destroços. O piloto reportou sinais de vida. Mas a decisão foi de esperar o amanhecer. Nunca saberemos quantas outras pessoas poderiam ter sobrevivido se o resgate tivesse começado imediatamente naquela noite. Keiko Kawakami disse em entrevistas posteriores que havia mais pessoas vivas ao redor dela durante a noite. Pessoas gemendo, pedindo socorro. E que, uma por uma, elas foram silenciando. A investigação japonesa foi meticulosa e levou mais de 2 anos. A conclusão foi clara: o reparo defeituoso feito pela Boeing em 1978 era o responsável. O bulkhead traseiro havia cedido por fadiga do metal, acelerada pelo erro estrutural cometido durante a manutenção. A Boeing admitiu o erro. Em 1987, a empresa pagou uma indenização à Japan Airlines e às famílias das vítimas. O valor nunca foi divulgado publicamente, mas estimativas apontam para centenas de milhões de dólares.
Um engenheiro da Boeing que havia trabalhado no reparo de 1978 suicidou-se logo após o acidente. Ele deixou uma nota dizendo que não conseguia viver com a culpa. Do lado japonês, o presidente da Japan Airlines também renunciou em sinal de responsabilidade moral pela tragédia. Na cultura corporativa japonesa, isso era esperado. Mas havia uma pergunta que os investigadores não conseguiram responder completamente. Por que o reparo havia passado em todas as inspeções de manutenção durante 7 anos? A resposta mais honesta é que as inspeções não foram projetadas para detectar esse tipo de falha. O erro estrutural era interno, invisível externamente, e se manifestou de forma progressiva ao longo de anos. Os protocolos existentes simplesmente não previam a possibilidade de um reparo tão fundamental ter sido feito de forma errada. O acidente do JAL-123 mudou a indústria da aviação de várias formas. A mais imediata foi a revisão dos protocolos de manutenção após reparos estruturais maiores. A Boeing e a FAA americana desenvolveram novos procedimentos de inspeção especificamente voltados para detectar falhas de fadiga em estruturas reparadas. Os intervalos de inspeção foram encurtados. Os critérios de aprovação se tornaram mais rigorosos. A segunda mudança foi no treinamento de pilotos. O cenário de perda total de hidráulica passou a ser incluído nos simuladores. Uma tripulação de um DC-10 da United Airlines em 1989 usaria exatamente a técnica de variação de potência dos motores tentada pelos pilotos do JAL-123 e conseguiria, milagrosamente, fazer o avião pousar com 185 sobreviventes entre 296 a bordo. A terceira mudança foi cultural. O Japão passou por um período intenso de reflexão sobre segurança industrial. O caso JAL-123 se tornou um estudo de caso obrigatório não apenas para a aviação, mas para qualquer indústria que lide com sistemas complexos e manutenção crítica. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido a mais sutil. O JAL-123 mostrou que reparos estruturais em aeronaves precisam ser tratados com a mesma seriedade que a fabricação original. Que uma manutenção mal feita pode criar uma bomba relógio que vai explodir anos depois, longe de qualquer registro de manutenção. O avião foi literalmente condenado em 1978. Ele simplesmente não sabia. Há algo que me perturba profundamente na história do JAL-123. Em algum momento entre 1978 e 1985, o avião passou por inspeção de manutenção de rotina. Técnicos examinaram a fuselagem, verificaram os rebites, aprovaram o avião para voar. E passaram, sem saber, por cima de uma falha que já estava lá. Isso não é uma crítica a esses técnicos. Eles seguiram os protocolos. Os protocolos eram os melhores disponíveis na época. O problema era que os protocolos não estavam à altura do erro que havia sido cometido. E aqui está a lição mais importante de Oshitaka: sistemas complexos podem conter falhas invisíveis que nenhuma inspeção de rotina detecta. Isso vale para aviões. Vale para usinas de energia. Vale para estruturas financeiras. Vale para qualquer sistema que seja gerenciado por humanos ao longo do tempo. A pergunta não é se haverá uma falha escondida. A pergunta é se os processos de verificação são sofisticados o suficiente para encontrá-la antes que ela encontre você. Desde o JAL-123, a aviação tem feito progressos imensos nessa direção. Os sistemas atuais de monitoramento de fadiga estrutural são radicalmente mais avançados. Sensores embutidos na estrutura de aeronaves modernas monitoram em tempo real níveis de estresse que seriam impossíveis de detectar visualmente. Mas a lição fundamental permanece. Não é só sobre aviões. Sobre o que você está voando agora, sem saber que tem um reparo mal feito lá atrás? Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma nova caixa preta para abrir.